Olá pessoal, estamos aqui no Papo Viramundo novamente. Depois de um dia frio, um dia ensolarado, em julho de 2024, aqui na USP, no ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas. A gente já esteve aqui antes entrevistando um professor, ou melhor, ele nos procurou. Mas hoje nós estamos com o professor Carlos Frederico Martins Menck. É um nome grande, deve dar para fazer um monte de senha com esses nomes, estava pensando. Dá sim. O professor Menck é um professor aqui do ICB, já teve uma história de formação também no exterior. Nós vamos saber como foi essa formação e o tipo de trabalho que ele desenvolve, etc. E a gente gostaria de agradecer. É chamado de Menck, né? O pessoal trata como professor Menck. Agradecer ao professor Menck e pedir para eles fazer uma pequena, assim, para motivar a nossa entrevista, uma pequena introdução de como foi a adolescência e que o levou, que é a época do vestibular, né? Porque esse canal, muitas vezes eu acredito que está sendo visto por pessoas que estão nessa transição para o vestibular e tal. Como foi esse caminho de chegar à biologia, né? Que foi a graduação, Biologia. né? Então, eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho para a gente. E obrigado pelo tempo, Ali. E bem, uma lembrança que eu tenho, bem anterior, na verdade, eu estava na primeiro ginasial, que eu tive uma professora de biologia que era absolutamente excelente, e ela me apresentou para a turma figuras de crânio de chimpanzé. E ela comparava com o crânio humano, uma figura, né? Um desenho. E isso me chamou a atenção para o processo de evolução. E aí a evolução foi uma coisa que sempre me marca até hoje. Eu nunca consegui trabalhar muito com evolução, mas alguma coisa eu fiz. E sempre gostei muito de evolução por causa disso. Na verdade, a gente está lançando um livro na Academia Brasileira de Ciências. Evolução é um fato. O nome do livro é um livro excelente que é para todos verem. É para pessoas do segundo grau, é maravilhoso. Mas a evolução tem muito a ver com filosofia, ou não? Ou ela é marcada por estudos, genéticas, fatos. Depois, mais para frente, já no colegial, no ensino médio, não sei como é que chama isso, mas... Ensino médio hoje em dia. Mas eu lembro que a gente estudou através de um livro que era um livro, principalmente biologia. A gente tinha física também, com esse modelo de livros, que era baseado em descobertas. Era baseado, era a informação vinha de como foi obtido aquela ideia, aquele conceito. Sei, olha que inclusive foi traduzido. Eu me lembro de Beatriz Alvarenga, que era um livro de biologia, não é esse, não é BSCS, alguma coisa assim. E tinha física também, porque física também me marcou na época. Mas o livro tinha uma série de coisas, inclusive de evolução, e me apresentou para a genética. A genética básica, com as descobertas de Mendel, mas também depois, e na época, já nos anos 70, a gente já tinha sido desvendado que tinha um código genético, que o DNA era a principal molécula de informação genética hereditária, né? E eu lembro que passou uma professora, passou um vídeo, aquilo me marcou muito, e desde então eu decidi que eu queria trabalhar com molécula de DNA. Hoje eu estou mais apaixonado pelo RNA, mas aquilo me trouxe certamente, e eu fiz isso no fundo. No fundo mas essa já é uma opção para ser um cientista, né? E não um profissional. Acabou sendo, viu? Era isso, eu achava, a questão toda não era necessariamente o DNA, o RNA, o que seja, não era o conteúdo.
Mas eu acho que pelo fato de que a abordagem que tinha sido feita, isso, olha, num colégio em Osasco público, tá? A abordagem que tinha sido dada é uma abordagem da descoberta para o ensino. Então, eles buscavam ensinar pela descoberta. Me apaixonei por isso, eu fiz a minha vida assim, eu até hoje eu perturbo meus alunos porque eu coloco eles para tentar desvendar resultados. Então, isso teve muita influência. Mas é incrível como os encontros, né? Eu já falei em outra entrevista que os encontros, no caso com essa professora, né? Conseguem dar direções na vida, né? É um negócio assim. Pois é, algumas pessoas que no final têm, talvez por pouco tempo, mas elas não têm ideia da importância que tiveram para os alunos. Sim. Essa professora em especial, eu tive a oportunidade depois de vê-la, ela estava fazendo pós-graduação e eu como... É mesmo? Olha e eu só. Como graduando, eu vi, cumprimentei ela, falei que estava ali, etc e tal, mas não cheguei, que eu lembro, não cheguei a falar para ela assim, com todas as letras, que eu estava ali em grande parte por culpa dela. E saindo um pouco de um possível roteiro que eu tenha pensado, já que falou de evolução, e eu falei de filosofia e tal, então a evolução hoje em dia está resolvida, está conhecida, tem muita coisa em aberto, mas como é que é? Assim? Todas as... Isso é um grande engano que eu já vi de professores dizerem é que depois de Darwin nada mais aconteceu. Isso é uma grande bobagem. Todos os dados de biologia obtidos desde Mendel e Darwin apenas comprovaram o processo de evolução e estão indo muito mais fundo. Então hoje, por exemplo, muito de fósseis Darwin já tinha visto e já tinha analisado e colocado dentro da sua hipótese, da sua teoria na época. Wallace teve a mesma ideia, um outro pesquisador britânico também, que também elaborou. Mas, além disso, conhecer mais a célula, conhecer mais o material genético, só trouxe evidências de que a teoria de evolução é fato. É fato. Obviamente existem dúvidas, existem questões em aberto. Como toda ciência, né? Acho que isso da filosofia é o que você... talvez. Quando você chega com uma resposta pronta, em geral, você está errado. O processo é dinâmico e está evoluindo e o próprio conceito de evolução cresceu, aumentou. Hoje a gente sabe muitas coisas que acontecem. Poxa, eu estava lendo um paper recentemente nós temos uma ideia de que nós tivemos todas as células da Terra têm a mesma estrutura, DNA que faz RNA que faz proteína, e isso faz em ribossomo, tudo bem, todas. Então, o pessoal diz que a gente teve um ancestral comum, é o que o pessoal chama de LUCA, Last Universal Common Ancestor, né? É o último. Pois bem, aparentemente, fazendo análises genéticas do que existe de comum nas diferentes células, o LUCA talvez tivesse uma quantidade enorme de processos metabólicos relativamente prontos, que já existiam e permitiam ele existir e competir no processo evolutivo. Então, eu particularmente adoro essas ideias todas, adoro a ideia de origem da vida, que são, sim, as diferentes hipóteses sobre a origem da vida são hipóteses, e que a gente não tem comprovação, mas eu acho que a gente vai ter. Muito breve, eu acho que a gente pode ter, eu sou um fã. A ideia é que o fato de nós todos termos DNA com material genético já é bem estabelecido. Toda célula tem DNA como material genético. A gente acha que a gente veio de um ancestral com RNA como material genético, que a gente não conhece.
que não existe aparentemente célula com RNA material genético. Talvez não tenha existido. Ou talvez tenha existido e já extinguiu, ou a gente não achou ainda. Mas o que é mais interessante é que a gente está prestes a ir para Marte, e se descobrir vida lá, a gente vai saber o material genético dessa vida lá. E tem riscos dessa vida ter o DNA ou o RNA com material genético. O Luca também poderia estar lá, ou não? Ele pode ter estado lá. Na verdade, Marte teve mais tempo de processo de resfriamento como planeta e gerar oceanos, 1 bilhão de anos basicamente a mais do que a Terra. Então isso deu mais tempo para eles evoluírem. Então a hipótese que eu acho muito interessante seria que essa vida de lá chegou aqui. Entendi. Quando a Terra estava começando a ter a sua capacidade de absorver isso. Certo. E agora... Então é evolução planetária também, do sistema... Todo, né? Porque a evolução da vida, como um colega fala, um geólogo, falou a respeito desse livro, inclusive, que nós estamos lançando, a evolução da vida é uma etapa da evolução do universo. E, obviamente, a criação dos planetas, a forma como a Terra evoluiu, como Marte evoluiu e os outros planetas, são fundamentais para poder explicar a vida hoje na Terra. Puxa, Então, que tema interessante. É muito interessante. Eu vou dizer para vocês, o livro inicialmente, ele estava previsto para fazer principalmente a parte biológica. No final ficou principalmente, mas a gente acrescentou alguns de geologia porque a gente achou que tinha... Desculpa, poderia repetir o nome do livro? Evolução é um fato. Evolução é um fato. Está aí um livro para a gente... Vai ser lançado provavelmente de 19 e 20 na Academia Brasileira de Ciências. Vou abrir um parêntese, assim, tem a ver um pouco com a minha história. Fritz Miller é um ligado ao Darwin e à evolução, né? Isso, na verdade... Fritz Miller era de Blumenau, né? Em Santa Catarina, se eu não estou errado. Ou era um alemão que morou lá? Um alemão que morou lá. E a gente começa, o primeiro capítulo introdutório, a gente fala, inclusive, de contribuições brasileiras ao processo de evolução. A gente fala de Fritz Miller. Não tem muito como não falar. Ele estudava crustáceo. Ele ia para a praia estudar crustáceo. Ele adorava ficar estudando crustáceo. Foi o primeiro indivíduo a falar que a evolução das larvas de crustáceo eram muito parecidas, mesmo que o adulto fosse diferente. Então ele começou a mostrar dali o que hoje a gente chama de evodevo, foi os primeiros dados que existiam. E, em cima do trabalho dele, Darwin respondeu a ele, quando ele mostrou os dados para o Darwin respondeu a ele que ele era a primeira pessoa que estava tendo dados concretos de que a evolução estava correta, que a ideia de evolução correta. O Fritz Miller foi uma contribuição, foi aqui no Brasil. Tá. Então eu vou fechar o parêntese do Fritz Miller, se me permite, vou abrir um outro parêntese agora, porque quando se fala de Darwin, ou na época que ele começou a publicar a teoria dele, se falava muito do homem vindo do macaco ou não vindo do macaco. Isso se comenta ainda hoje em dia? Eu já não tenho mais certeza disso. Vamos lá, nós somos primatas e nós tivemos ancestrais que eram macacos. Os macacos mais próximos da gente, nossos primos, nós não viemos do chimpanzé, mas nossos primos mais próximos são os chimpanzés. Entendi. São os chimpanzés. Provavelmente não. Todas as outras espécies de Homo erectus, Homo neanderthalis, hoje está mais do que claro. A gente tem o genoma desses indivíduos, pelo menos neanderthalis, a gente tem um genoma já sequenciado, é muito parecido conosco, é extremamente parecido. O genoma do chimpanzé é 98% parecido com a gente, é muito parecido, muito similar, mas eu vou mais longe. Mas não tem genomas que são muito similares de que são de abelhas ou de, sei lá, de outros animais? Que são similares ao quê? Nosso? Não. Não?
Não. Nós tem essa O chimpanzé é o digital. mais, os primatas em geral são mais, depois são os mamíferos placentários, que são entendi. próximos, e aí você consegue inclusive datar, você tem data por causa do fóssil que você consegue tirar desses animais, você consegue datar e imaginar que nós diversificamos do chimpanzé há 3 a 4 milhões de anos. Quando o nosso gênero saiu, divergiu. Certo. Com características mais próprias. Não, isso tudo se mantém e é até o contrário, é o que eu disse. Sim. Se obtém mais e mais dados que confirmam o processo da evolução. Por isso que a gente diz que a evolução é um fato. Mas eu digo que a gente é muito parecido com bactéria, tá? A gente também é parecido. A gente tem genes nossos, pelo menos 80 genes nossos, que são parecidos com bactérias. Eu trabalho com coisas muito específicas de reparo de DNA. E que defeitos nessas estruturas de reparo de DNA podem causar doenças genéticas. Eu trabalho basicamente com isso. Há cerca de 15 anos, alguns pesquisadores estavam estudando um processo específico de reparo de DNA e eles clonaram genes responsáveis por doenças genéticas, no caso câncer de cólon não poliposo, são pessoas que têm mais propensão a ter esse tipo de câncer. Eles têm um defeito genético em um gene que foi clonado a partir da sequência genética de bactérias. E que o sistema já era bem conhecido, esse sistema de reparo, em bactérias. E daí o pessoal foi clonar. Entendi. Então que coisa. é tudo isso porque a evolução é fato. Então as letrinhas no nosso genoma, do nosso livro da vida, elas nos contam uma história. A história de onde nós... quem são nossos parentes, no fundo. Sim. Quem são nossos parentes. Os que não estão gostando muito de biologia ou evolução, não se preocupem que eu vou fazer uma pergunta ligada agora à computação. Eu imagino que se eu tenho a posição dos genes, etc., o conhecimento, imagino que deva ter modelos computacionais que criam ou estudam a evolução desses genes. Isso existe ou eu estou sonhando muito? Não existe, direto, claro. Quer dizer, então, se você gosta de computação, está aí uma área para trabalhar. É a bioinformática, né? Bioinformática. Bioinformática. A bioinformática, ela faz uma série de coisas, mas entre elas, ela analisa exatamente isso. Qual é a similaridade entre um genoma humano e o genoma do chimpanzé? E ela faz isso de forma muito simples. Ela tenta alinhar os genes para mostrar o quanto que é similar. E com isso ele consegue identificar o que a gente chama de genes homólogos, que tiveram a mesma origem. Então, o pessoal até da bioinformática não gosta que eu falo isso, mas a bioinformática, em grande parte, é simplesmente um processo de alinhamento de sequência. E isso se gera ideias enormes, se gera ideias e conhecimentos maravilhosos. A gente só conseguiu fazer isso. Nós vamos dar aula na semana que vem, quarta-feira, semana que vem, a gente vai dar uma aula em que a gente coloca os alunos a fazerem isso com sequências em papel. Eles têm que alinhar na mão. Claro que é difícil, óbvio que é difícil. O pessoal erra, é um quebra-cabeças difícil. O pessoal leva meia hora para fazer um negocinho, um trechinho de 150 bases, coisa assim. Mas a gente faz isso para os alunos fazerem, para eles terem uma ideia do que é que o computador faz, que faz muito mais rápido. Inclusive faz considerando que o DNA é dupla fita, enquanto que nós fazemos uma fita só. Certo. Senão eles não conseguiriam. Certo. E são todos os alunos brilhantes, não conseguiriam. E como é que foi? Teve alguma decepção ao entrar na universidade? Muitas pessoas entram, têm essa inspiração de ir por esse caminho da ciência, da biologia ou da matemática, ou qualquer que seja, e
E ao entrarem na universidade, às vezes se decepcionam ou com os professores, ou com a estrutura, ou com o método de ensino. Teve alguma decepção ao entrar, que aliás a sua graduação foi no IB, né? No IB, na biologia. Foi na biologia, né? Não, eu não posso dizer. Curtiu então assim a entrada na tive, universidade? olha, uma das coisas que a USP oferece aos alunos, acho que isso é importantíssimo para quem está querendo fazer vestibular e eu acho fundamental. A USP oferece uma vivência universitária absolutamente fantástica para os alunos que querem, não vou dizer que se divertir, porque não é isso, mas é a possibilidade de contato, possibilidade de você conversar com pessoas, aliás, para nós também. Eu acho que nós somos privilegiados. Contaminados por isso, que nós somos privilegiados de estar num meio acadêmico, onde você convive com pessoas jovens e inteligentes, que querem aprender mais, que querem saber mais. Decepção? Não, eu tive problemas, nem tudo dá certo, é óbvio. Nem tudo dá certo. Aliás, a gente está cheio de coisas que que tem problemas. Fazendo ciência ou fazendo qualquer coisa na vida. Essa é a minha sensação. Sim. E na academia a gente tem isso. Mas eu não vou dizer que eu tive decepções. Curtiu a juventude na eu aprendi. Tinha uma preocupação, sim, na época, porque eu entrei em 74 na universidade e era uma época em que a gente estava ainda com os militares no poder, na ditadura. E obviamente, os estudantes se movimentavam para... Mas isso para mim foi um aprendizado. Senão não seria estudante, né? Mas isso foi um aprendizado para mim. Quer dizer, porque obviamente essas discussões a gente não tinha em casa e eu comecei a ter aqui. Não concordei com tudo, mas isso foi ótimo. É assim que funciona. Né? A gente não concorda com tudo. É assim que funciona, a gente discute. Aliás, o Menck vem de alguma origem europeia? Eu sou Martins Menck. Então eu tenho origem portuguesa e alemã. Tenho também um pouquinho de espanhol, Quevedo. E esse espanhol Quevedo casou com uma índia, minha tataravô. Então, eu tenho orgulho de ter uma descendência indígena também. Tenho 2%, coisa assim, ou 3%, alguma coisa assim. Certo, que legal. E eu vejo isso no meu genoma, você sabe disso, né? Você vê hoje em dia, você consegue ver no seu genoma a porcentagem do seu genoma que define de onde você vem. Por causa do processo de evolução. Exatamente. E como foi depois da graduação? Então, na graduação eu tive uma aula de uma professora que me falou sobre um processo que eu não sabia que existia, que é reparo de DNA. Obviamente eu não sabia que eu ia acabar enredando com isso. Décadas nisso? Décadas nisso. E a aula dela foi ótima e falou algumas coisas que me chamaram muita atenção, que o reparo de DNA tinha alguma relação com câncer e o reparo de DNA tinha alguma coisa com envelhecimento. Como eu era apaixonado pelo DNA, eu perguntei para ela então se ela, o que ela me aconselharia a fazer. E ela então me sugeriu o nome do professor Rogério Meneghini, que foi meu orientador do doutorado. Certo. Na química, né? Na química, na bioquímica, basicamente. Onde eu aprendi pela primeira vez o que era o reparo de DNA, o que existia. E eu tenho que chegar a dizer uma coisa que é clara para mim cada vez mais. O Rogério Meneghini ele sempre buscava ter qualidade científica dentro do seu laboratório. Era o que ele queria fazer coisas de fronteira, queria fazer as coisas mais importantes. E isso me apaixonei por essas ideias. Eu não necessariamente identifiquei esses processos na época, mas aprendi. E ele fez algumas descobertas que ele foi o primeiro no mundo e que estão tendo impacto hoje. Uma delas, por exemplo,
é que ele foi o primeiro a verificar que o DNA pode eventualmente fazer um buraco, ter um gap, que a gente chama uma lacuna. Quando está em replicação, tem uma lesão, pode ter uma lacuna. Ele foi o primeiro a identificar isso. E ele desenvolveu uma técnica para isso. Há uns 10 anos atrás, a gente aperfeiçoou, estava fazendo alguma coisa para olhar a replicação de DNA em replicação de DNA lesado, com lesões. E eu achei que aquela técnica podia ser adaptada para as técnicas modernas que estavam sendo feitas aqui. Então a gente fez isso. Hoje é dos dados principais, o nosso dado foi o primeiro, a gente desenvolveu a técnica, depois o pessoal usou a técnica e descobriu que essas lacunas, elas aparecem dentro do nosso genoma e elas podem ser responsáveis por processos, mecanismos que podem levar a câncer, e você pode usar esse conhecimento para combater o câncer. E principalmente um câncer bem conhecido, que é o câncer de mama. Na verdade, isso começou com o câncer de mama. Aparentemente, aquelas proteínas que são responsáveis por 10%, quer dizer, mutações nessas proteínas, que chamam breast cancer, BRCA. BRCA1 e BRCA2 são enzimas de reparo do DNA, e que elas estão envolvidas com lacunas. Isso não se sabia até 2 anos atrás. Não se sabia. Então, é minha homenagem ao Rogério. Certo. Minha homenagem ao Rogério, porque ele fez pelo menos mais 2 outras grandes descobertas, que eu acho que é importante, até para os alunos que estão querendo fazer vestibular e que estão pensando em fazer, a importância da descoberta, que essas descobertas podem ser feitas sim aqui. Você tem que ser criativo, você tem que ser inteligente, você tem que buscar, e muito insistente. E buscar. No caso do Rogério, eu não tenho muita dúvida, ele era muito criativo na capacidade de analisar a molécula de DNA, um químico, ele era químico. Então você no mestrado... Doutorado, fiz doutorado. Não, eu sei, mas no mestrado e doutorado você trabalhou muito na bancada ou... Na bancada. Na bancada, é assim que se faz. Só bancada, era só bancada que eu fazia, não existia bioinformática, e eu trabalhava só na bancada. Como hoje em dia meus alunos, mesmo quem quer fazer bioinformática, tem que trabalhar na bancada. Certo. Tem que fazer cultura de células, e essas culturas de células é que nos dão a forma, o modelo para estudo dos mecanismos que a gente quer estudar. Basicamente isso. Tá. Mas assim, para que você tenha essa visão, por exemplo, do que é a evolução, ou dessas células, ou dessas lacunas, o que elas poderiam levar ou não levar, você precisa também estudar. Né? Então também tem um processo grande aí de leitura, né? De estudo, um processo intelectual, assim, né? O tempo todo. Isso não isso para. vai em paralelo com a bancada. O tempo todo. Eu lembro até hoje que em determinado momento do meu doutorado, eu não foi imediato, eu descobri a literatura científica a respeito. Então eu era um rato de biblioteca. Hoje em dia eu não sou mais, porque está tudo no computador. Mas eu era um rato de biblioteca e lia tudo que saía sobre o tema. Então eu estudava bem aquilo, eu queria entender o que estava acontecendo. E participei de congressos nacionais, são importantíssimos, porque tem várias razões que são importantes para você conhecer outras pessoas, fazer a sua rede de contatos, networking, para você conhecer as pessoas. Então acho que como aluno de graduação, você tem que participar desses congressos nacionais, que são muito bons, e congressos internacionais, onde eu tive contato com as pessoas que estavam fazendo as primeiras grandes descobertas até de estrutura. No caso, não era um congresso, mas era um curso que eu fui fazer no México, em que eu tive contato com um indivíduo que primeiro desvendou a estrutura do RNA. E eu não sabia nada de estrutura. Não tive dúvidas, eu fui ler todos os trabalhos dele. Eu sabia até as referências do trabalho dele, para ver se eu conseguia entender, porque meus colegas que estavam lá sabiam um pouco mais de estrutura do que eu.
cristalografia de raio-x e coisas. Certo. E em termos profissionais, assim, após o doutorado, é natural se pensar na docência como cientista, né? Isso. E isso foi a sua sequência também? Sim. Eu queria sair para o exterior, mas, obviamente, eu tive uma oportunidade de ir na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma universidade que até hoje é excelente, está entre as 10 melhores do Brasil. Eu não conhecia a UERJ na época, mas surgiu essa oportunidade, foi o professor Roberto Alcântara Gomes que me chamou para ir lá, para assumir um laboratório e começar a montar a cultura de células humanas lá no laboratório dele. E comecei a dar aula. Então já como professor? Já como professor. Foi logo depois do doutorado, eu fiquei 3 anos lá e eu fiquei, quando eu fui falar com ele, eu falei, só que eu quero sair para o exterior. Ele falou, tá ótimo. E depois eu saí, consegui uma bolsa do CNPq para ir para a França, onde eu conheci o outro tutor, digamos assim, né? O mentor, que foi o professor Alain Sarrazin, que era em Villejuif, ao lado de Paris. Que ano era isso? Isso em 85. 1985. Então. Que fomos para lá, fiquei 3 anos lá. Eu saí sem vencimento da universidade, por uma situação meio absurda, mas isso é verdade. O CNPq me pagava uma bolsa de $1.400 se eu saísse com o salário. Ou 1.800 se eu saísse sem o salário. E o salário era menos do O salário era menos que $400. Quer dizer, na verdade tinha inflação muito grande, então ela dava cada 6 meses, saía de 200, quando aumentava virava 600, logo estava abaixo também. Então na média fazia os $400 se fizesse. Então eu acabei saindo sem vencimentos e daí voltei e acabei voltando, fazendo um concurso aqui. E de Paris voltou para São Paulo, para São USP. Paulo, para USP. E a principal razão para voltar para cá é porque, apesar de a gente ter feito um esforço, ter montado um laboratório lá no Rio, que era foi um esforço grande e que conseguimos crescer bastante até em termos de laboratório. Mas eu achava que aqui em São Paulo a FAPESP nos daria mais garantia de sobrevivência, de formar um grupo. Formar um grupo de pesquisa próprio. Como de fato fez, né? Como de fato fez, como de fato aconteceu. Quer dizer, eu estava certo. Eu tive algumas surpresas. Aí a minha surpresa maior é que eu já estava fazendo um grupo forte, um grupo bom, de bastante aluno, lá no Rio, e achava que aqui ia ser mais fácil ainda. E no fundo foi mais difícil. Daí eu demorei 3 anos para começar a ter aluno. Eu demorei também bastante. O começo não é de um professor na universidade, não é uma coisa simples. E ele tem que buscar. A gente funciona com os alunos, não é verdade? Sim, sim. Mas eu entendo assim, na biologia com certeza, e você precisa dos alunos e os alunos precisam de você. Então é uma combinação boa. Mas se você não consegue chegar a ter nuclear um grupo, sim, o tempo passa rápido. De repente tinha passado 3 anos e eu ainda não tinha nenhum aluno de pós-graduação. Por motivos bons. Sim. Alguns que simplesmente não deram certo, mas outros que deram certo, mas foram fazer outra coisa. Né? Ou que foram para o exterior, trabalhar no exterior. Então, alunos de iniciação que no final não formaram o grupo. Essa é uma situação que muitos professores já viveram, e eu vivi também, que em inglês até tem uma expressão catch-22, que é no sentido de que para publicar precisa ter aluno, grupos de alunos, etc., né? Mas para ter o grupo de alunos precisa ter as publicações que vão levar aos projetos, né? Então é uma escada ali que é difícil de alcançar. E é difícil, o relacionamento é um relacionamento muito intenso que você tem que ter com os seus alunos. Então até você formar, eu comecei a formar um grupo depois que vieram alunos de fora de São Paulo. Vieram de Brasília, de Belo Horizonte,
E daí eu consegui gente de São Paulo, que agregaram ao nosso grupo. Então... Mas essa é uma característica do professor Menck, do que eu andei estudando sobre a vida dele, que recentemente, 1 ou 2 anos atrás, ele até ganhou um prêmio. Em geral, eu nunca falo das pessoas em termos de posição e prêmios, etc., mas eu vou falar dessa vez do professor Menck sobre... e eu vou pedir para ele explicar um pouquinho melhor, mas é sobre orientar alunos, né? Parece que isso é uma coisa que você gosta de fazer, se envolve com o aluno, né? Foi um Mentoring Award, quer dizer, um prêmio da Nature. Eu fiquei, obviamente, muito envaidecido com isso, né? Que os meus alunos fizeram um projeto e submeteram. Foi em projetos escondidas no laboratório? Não foi aqui. Foram ex-alunos. Ex-alunos que fizeram, em um determinado momento, um deles veio e falou assim, olha, a gente está fazendo. E tem uns colegas do Rio de Janeiro que acharam que a gente tem que fazer mesmo para você. E fizeram esse pedido e daí eles pedem para a gente fazer todo um detalhamento, inclusive de quem são os nossos mentores. Obviamente eu comentei dessas pessoas, Alan Sarrazin, Rogério Meneghini, coloquei também um indivíduo, Phil Hanawalt, que foi o descobridor do reparo do DNA, que só não ganhou o prêmio Nobel, não sei por que até hoje, mas tudo bem. Mas ele deveria ter ganho. E que foi muito importante porque, no caso dos dois supervisores, eu estava trabalhando direto com eles, então obviamente a gente tinha contato direto. No caso do Phil Hanawalt, pelas congressos que a gente se encontrava e a gente conversava muito, e eu tinha muito respeito por ele, eu escutava muito ele, e ele sempre falava de coisas assim maravilhosas, que você fala, nossa, mas ele pensava além mesmo. Isso ficou claro na vida dele, as descobertas que ele fez. Hoje ele aposentou há um ano com 86 anos, coisa assim, mas ele estava trabalhando até agora há pouco. Estava trabalhando, estava com o laboratório dele ativo. Ele foi convidado para o congresso de mutagênese ambiental para dar keynote lecture aos 87, 88 anos. Impressionante. É impressionante. É alemão? Não, Phil Hanawalt é americano. Americano. Da Califórnia. Mas então o senhor ganhou esse prêmio de mentoria, isso, demonstrando sua assim, empenho na orientação de alunos, né? E os resultados disso. E, na verdade, eu não fico de forma nenhuma, nunca fiquei, como eu acabei de falar, restrito ao pessoal da USP. Eu considero que os alunos de qualquer universidade pública brasileira têm potencial de fazer um bom trabalho de pesquisa. Qualquer. Claro, eu sempre tenho que ter condições de aceitar as pessoas no laboratório. Porque o laboratório sempre ficou cheio de gente, ele só ficou vazio depois da pandemia, mas tudo bem, já estamos recuperando. E como é que você compara o seu laboratório? O seu fica um pouco ruim, mas laboratórios em geral no Brasil com laboratórios na França, na Itália, nos Estados Unidos? A gente está no mesmo nível? A gente consegue fazer coisas no mesmo nível. Mas você tem que ser... Acho que você tem que fugir das grandes modas, porque se você fizer uma grande moda, tudo bem, tem algumas coisas que viram moda, tipo o genoma, que quando começou eu achei que foi muito bom ter feito um estudo genômico até para fazer a gente aprofundar o nosso conhecimento com bioinformática, que crescemos isso. Mas você tem que tomar um pouco cuidado, você tem que tentar ser criativo, porque a gente tem uma velocidade de descoberta, de trabalho, por várias questões estruturais, menor do que lá fora. É bem menor. Nossa velocidade é mais lenta. Não é capacidade dos alunos. Nossos alunos, em geral, vão lá para fora e conseguem ser contratados. Pra você ter uma ideia, eu tenho 30%, são 13 ou 14 agora, dos meus alunos formados
no doutorado que estão contratados, seja em universidades, seja em empresas fora do país. Estão contratados em posições top, posições realmente de importância. Isso para mim significa que eu vejo isso com muito, com parte tristeza, porque são pessoas brilhantes que saíram do país, tal fuga de cérebros, mas também são pessoas que foram formadas aqui e que conseguiram ter uma formação genérica, são pessoas brilhantes, não tem dúvida disso, o mérito é deles, mas que a gente não faz simplesmente pessoas que vão ter que arrumar um emprego, sei lá, na universidade ou coisa assim. Não, são pessoas que vão fazer alguma coisa diferente, capaz de inovar, capaz de ser criativos, e isso dá muito orgulho. Dá muito orgulho para mim. E sobre a sua pesquisa assim atual, né, com DNA, etc., e com câncer, mas eu li também que você trabalha com envelhecimento, né? E aí eu tive uma pergunta assim que não é técnica, né, mas os antioxidantes, né, parece uma boa, não sei se a palavra é remédio, mas uma coisa boa para o organismo para envelhecer menos, etc. E aí eu vou fazer a ligação com vinho, que é o que eu gosto de tomar, e com álcool, né? Como é que está isso, assim, isso já está estabelecido que o vinho é saudável, o álcool é saudável em doses baixas, existem vários dados epidemiológicos de que doses relativamente baixas de vinho, sobretudo vinho tinto, é capaz de ajudar um indivíduo. Mas não tem... tem que ter um pouco cuidado com essa ideia de antioxidante ser útil ou não. Só um parênteses. Uma das descobertas do professor Rogério Meneghini, primeiro no mundo a descobrir isso, é que peróxido de hidrogênio lesa DNA. Então, processos de oxidação podem gerar lesão no DNA. Ele foi o primeiro. E ele descobriu isso quando eu estava fazendo o doutorado. Não fui eu que fiz. Não fui eu. Certo. Mas então daí a ideia é que o antioxidante pode proteger. Só que a gente está trabalhando com essa ideia, explicando rapidamente. A gente trabalha com doenças genéticas que têm problemas, seja de câncer, seja de envelhecimento, neurodegeneração. E isso já se conhece, e eles têm problema de reparo do DNA. Capacidade de consertar o DNA lesado por oxigênio, por exemplo, por luz ultravioleta do sol. Bom, essas doenças, em princípio, já se conheciam desde 1976, quando eu estava na graduação. E desde então, o pessoal começa a colocar relações entre reparo do DNA, ou falta de reparo do DNA e envelhecimento. Tem sentido. Se a pessoa que não tem reparo do DNA envelhece mais rápido, então tem sentido. E o principal vilão sempre foi colocado, que nós colocamos aqui, seriam os processos oxidativos, que eu não tenho dúvidas que tem alguma coisa a ver. Só que desde 2021 a gente coloca outros processos que podem ser vilões também. Entendi. Mas que estão correlacionados com o processo de oxidação. Então a gente não consegue distinguir isso ainda. Isolar o efeito. Quer dizer, qual tipo de lesão no DNA pode ajudar a você envelhecer? Aparentemente é isso. Você tem mais lesões no DNA conforme você vai envelhecendo, e isso gera um processo que a gente chama de estresse transcricional e leva à morte de células e principalmente morte de células-tronco, que permite a regeneração de tecidos. Então você vai perdendo isso, vai perdendo a capacidade de regenerar os seus tecidos. Então esse é o modelo que a gente aceita mais. Mas ele ainda obviamente não é o único modelo, não está definido, mas é uma coisa que a gente estuda. E agora, recentemente, surgiram os aldeídos, e principalmente formaldeído, que é uma coisa muito interessante, porque também é estudado pelo pessoal da química já há algum tempo,
Mas 2021 acho que a situação ficou mais claro que sim, esses indivíduos, esses problemas que a gente pode ter de envelhecimento são devido a lesões de DNA causadas por formaldeído. Isso é uma grande... E o formaldeído se encontra no alimento? Dentro da nossa célula. É formado nas nossas células. É um elemento simples que é formado na célula. Claro, daí o controle disso, e a gente tem... É meio impressionante. Se você gera um treco que pode ser problemático na sua célula, dentro da sua célula, como o formaldeído, você tem sistemas de detoxificação. Tirar o sistema de toxicidade lá. E nós temos... Eu comecei a trabalhar com esses sistemas de detoxificação junto com os problemas de reparo de DNA. E é muito interessante, porque quando eu fui trabalhar, eu falei, são esses genes, é fácil, etc e tal. Daí eu fui ver melhor, nós temos 19 genes da aldeído desidrogenase. 19 genes diferentes. E temos álcool desidrogenase, que também atua, nós temos 7. Então nós temos um total de 26 genes que estão aí para limpar a célula. Se não tem, a gente tem problemas. Entendi. Inclusive envelhecimento precoce, descobriu uma síndrome nova no Japão, que tem defeito nesses genes. Isso no ano passado. Por causa dessas descobertas da importância desse processo. E esses indivíduos, eles têm processo de envelhecimento, neurodegeneração e algumas coisas relacionadas. É muito interessante, por isso que a gente trabalha. Eu gosto. Sim, Agora, sim. toda essa descoberta é que é interessante, né? E a gente tenta contribuir com algumas coisas que a gente acha que pode ser importante. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Normal. E tem algum, caminhando mais já para o final do nosso papo Viramundo, tem algumas decisões que você tomou ao longo da carreira que você gostaria de revê-las e tomando outras decisões naquela época levaria a outros resultados e coisas assim, acho que teve várias coisas que eu achei que minha previsão estava errada, mas teve uma ao contrário. Eu comecei a trabalhar com uma doença, então, com células de doentes, Xeroderma pigmentosum, que tem muito câncer de pele, nas partes expostas à luz solar, porque eles têm defeito em reparo. Bom, comecei a trabalhar com essas células de pacientes, mas eram células de pacientes europeus, células de pacientes americanos. E eu sabia que devia existir Xeroderma pigmentosum pacientes no Brasil, mas eu não queria trabalhar porque eu não tinha nem condições de trabalhar com eles. E eu achava que os médicos iriam fazer isso. Teríamos que ter cuidado com esses pacientes. E só que o tempo passou e basicamente não aconteceu. Então, em determinado momento, a gente ficou em contato com uma família, 2 famílias na verdade, no Hospital das Clínicas. Daí a gente identificou o gene mutado, dos primeiros brasileiros que teve os genes identificados na mutação. Identificados aqui? Aqui no Brasil. Não, mas aqui no seu laboratório? Era difícil na época. Em 2005, 2006 era difícil, não tinha esses sequenciamentos maravilhosos que tem hoje. Mas eu não queria ter esse contato com os pacientes necessariamente, até por falta de competência. Certo. E o que aconteceu em 2010 é que um dos pacientes que eu estava tendo contato por e-mail já na época me escreveu: olha, o problema da minha filha não é grave, é claro, a gente estava querendo ajudar de alguma forma, mas muito pior é esse. E mandou uma reportagem de Brasília. E essa reportagem falava de uma comunidade no meio de Goiás que tinha Xeroderma pigmentosum. Inicialmente eu não acreditei, eu achei que não era verdade. Mas eu fui lá ver. E encontrei de fato uma comunidade pequena que tem, no município tem 7.000 pessoas, no local, na comunidade, tem 900 ou 1.000, e ali tem 15 pacientes Xeroderma pigmentosum.
Então isso me fez ter o contato humano direto com esses pacientes. Isso foi muito marcante na minha vida, porque a partir desse momento a gente começou a falar assim, a gente pode ajudar um pouco esses pacientes. De qualquer forma, a gente tem uma dívida. Certo. Nós temos dívidas com eles, porque eles ajudaram a gente desvendar como o câncer aparece em todos nós. Eles são mais suscetíveis. E depois disso, então, a gente identificou as mutações deles, então já usando o tomaram o sistema problema nas mãos e estudaram. já o sistema de nova geração. Depois a gente em contato com a Maria Isabel Achatz, na época no AC Camargo, a gente ajudou a identificar mutações de um grupo de pacientes, 30 e poucos, e atualmente a gente continua fazendo sequenciamento e diagnóstico molecular para identificar a mutação. E muito pouco. É muito pouco para os pacientes. Eles necessitam de mais. Mas já é alguma coisa. Desculpa, isso me deu muita alegria. Da bancada para a clínica, né? Contato, mais do que a clínica, contato humano mesmo. São pessoas. São pessoas que vivem, que sofrem, que têm amor, que querem fazer bem. E a gente consegue, hoje a gente tem mais de 150 pacientes diagnosticados no Brasil. Não deve ter muito mais, deve ter alguma coisa entre 200 e 500. Mas a gente fez um número, eu acho, bem razoável. Professor Menck, para a nossa despedida aqui do Papo Viramundo, é uma palavra meio... vou usar a palavra, mas conselho, né? Alguma coisa para as pessoas mais jovens que estão querendo ser cientistas, se elas devem fazer biologia, bioquímica, ou química, ou física, ou se a gente pode pensar em algo mais redondo e que caiba tudo isso no conhecimento. Alguma indicação assim de como a juventude pode... Eu acho que o jovem tem que olhar o coração e olhar o coração. Eu volto e meio, me olho lá para trás. Essa é legal. Eu olho lá para trás, por que eu estava estudando reparo DNA e eu continuava a estudar reparo DNA? Isso eu me fiz várias vezes essa questão. Por que eu fiz biologia? Eu me fiz várias vezes essa questão. Então, você quer se aventurar pelo mundo da pesquisa? Eu acho que é fascinante qualquer das áreas. Qualquer área, porque você vai fazer projetos. Projetos é o que a gente faz o tempo todo. E acho que o conselho que eu posso dizer é, se você tomar uma decisão de fazer uma pesquisa, por exemplo, em física, se joga, vai, tenta fazer na melhor qualidade possível. O melhor que você puder fazer, se dedica, é aquilo. Não dá para fazer tempo parcial. Isso não dá. Isso o conselho só precisa disso. E você vai estar entrando, eu pelo menos entrei num ambiente que eu só tenho que agradecer a vida de ter entrado nesse mundo tão dinâmico quanto é fazer pesquisa. Aqui, por exemplo, aqui a gente não tem rotina. Tem algumas coisas que a gente faz mais que outras, mas não tem rotina. E daqui a 5 anos provavelmente vai ser tudo diferente. Então são coisas importantes. E eu imagino que você concordaria que essas pesquisas também podem ocorrer e tem que entrar de coração nisso na área de história, na área de humanas, de absolutamente. Literatura, em tudo, né? filosofia. Você tem que que a gente chegar... falou mais de química e biologia. Eu estou dizendo todas as áreas. Tudo. Pesquisa te dá essa capacidade de... Você tem que fazer um projeto. E nesse projeto, se joga. Vai até o fim nele. Não estou gostando muito. Pega uma parte que você gosta. Terá sempre uma parte que você gosta. Eu tive um monte de coisa que deu errado aqui no laboratório. É normal. Poderia ter mudado, ter sido diferente? Difícil. A gente faz melhor que a gente consegue fazer. E, sobretudo, qualidade científica. Tem que olhar para frente. O que é possível fazer para ter o melhor possível.
Às vezes não dá certo. Mas eu gosto de falar para os meus alunos assim, vamos fazer o experimento do século essa semana? Aí sim! É isso. Então tá bom, professor Menck, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse Papo Viramundo, toda vez que eu termino uma entrevista, eu fico motivado a fazer a próxima, porque é muita coisa bonita que a gente tem aí para aprender com a USP e com os professores. Então, muito obrigado. Muito obrigado, então.